Quando a personagem principal era jovem, ouviu uma lenda. A lenda dizia que, quando alguém morre, renasce no último livro que leu antes de morrer. O irmão mais novo da rapariga acreditava na lenda e repreendia-a por ler livros de banda desenhada com frequência. Por isso, quando a protagonista reflete agora sobre o assunto, percebe que não devia ter ignorado as palavras do irmão. Porque se ela soubesse que era verdade, em vez de ler contos com imensas cenas de cama, preferia ter outra vida bonita e livros sobre viver no paraíso ao lado de homens bonitos e comida deliciosa. Assim, a protagonista, com lágrimas nos olhos, apercebeu-se de que nunca poderia sequer imaginar que aquilo viria a ser verdade. A rapariga estava aborrecida antes da cirurgia, por isso leu uma novela com muitas cenas de cama. Não lhe pareceu nada de mal. Mas, no final, quando a protagonista abriu os olhos no momento seguinte, tentou acalmar-se, apercebendo-se de que não podia ser castigada por ter lido um romance para adultos. A menina tentou pensar racionalmente e perceber onde estava e quem era no mundo. Eventualmente, enquanto a rapariga se amontoava nas caixas atrás dela, observando tudo à sua volta e tentando perceber onde estava, assumiu que esta carruagem parecia ser de carga. Mas, como exceção, deixaram entrar outro passageiro. Depois, a protagonista encontrou uma cadeira e ficou contente por, pelo menos, não estar partida. Mas não percebeu por que é que a carruagem estava a abanar tanto. No momento seguinte, a carruagem bateu em pedras e a rapariga começou a tremer violentamente. Nina Cage não se apercebeu se o conteúdo da carruagem seria danificado por tal abanão. Mas enquanto tentava manter-se no lugar, encontrou algumas coisas embrulhadas e supôs que eram as coisas do bebê em que estava. E começou a recordar a razão pela qual esta rapariga estava aqui e lembrou-se que tinha apelado ao padre dos seus amigos. Depois entrou na carroça, mas, quando se virou, ouviu os gritos das amigas, que queriam que ela fosse feliz. Mas também se despediram dela com lágrimas nos olhos. Foi então que a personagem principal se lembrou finalmente que se chamava Nina Cage. No momento seguinte, surgiram na sua mente diferentes memórias relacionadas com a sua vida. Então, a protagonista apercebeu-se de que era Nina Cage, uma rapariga de 14 anos. Era uma boa criança e estava disposta a partilhar a comida com outras crianças. E, de um modo geral, era uma criança muito amável. Nina Cage vivia no orfanato da catedral e foi enviada para a Ibéria como provadora de veneno. E a rapariga que Nina Cage vai servir é a protagonista do romance. Ela é uma santa com poderes divinos que pode curar qualquer ferimento. O rei da Ibéria, o herói da história, sofria de uma doença grave e precisava sempre de uma santa. Por isso, mantinha-a como prisioneira. Nina Cage simpatiza com a santa que era perseguida pelo rei todas as noites. Tentava ajudar a rapariga a fugir e estava a morrer. Nina Cage tinha sido apunhalada com uma espada ou trespassada com uma lança. Mas isso não importava, porque ela ia morrer de qualquer maneira. E o rei enxugou as lágrimas de uma santa que chorava Nina Cage. E a sua história de amor floresceu depois disso. Um rei odioso e uma protagonista inocente merecem o título de um romance de 5 estrelas. E Nina Cage tinha se tornado essa criança, e tinha de morrer para que aqueles dois se apaixonassem um pelo outro. Então, a rapariga olhou em volta com lágrimas nos olhos, e não percebeu por que é que o seu corpo estava a tremer. Mas eu percebi que talvez tivesse algo a ver com o facto de ela pensar na morte. E deve ter sido muito difícil para o dono deste corpo. Então o protagonista ficou zangado, sem perceber como é que aquelas pessoas se atreviam a matar uma criança inocente. Há na segunda metade do romance porque o protagonista é demasiado bonito. Toda a gente se esqueceu completamente de Nina Cage. Mas no momento seguinte já estava mais calma. A rapariga descontente pergunta ao seu destino: será que vai mesmo morrer? Depois, lembra-se da última coisa que fez no seu mundo real, como fechou lentamente os olhos e quando o anestesista anunciou que lhe estava a ser administrada a anestesia. Nina Cage apercebeu-se que estas eram as suas memórias. Estava a ser operada a uma válvula cardíaca e, aparentemente, a cirurgia era muito perigosa. Mas disseram-lhe que havia 90% de hipóteses de sucesso. Nina Cage não percebia o que lhe ia acontecer a ela, ao True Home e ao computador. E achava que era uma pena, porque tinha a placa de vídeo perfeita e o computador guardava todos os piores segredos. Mas o telemóvel era um problema muito maior. Porque quando alguém desbloqueava o telemóvel, a primeira coisa que via era este romance. No final, o protagonista não tinha familiares a quem fazer queixa, e a rapariga não teve qualquer sorte,
Depois de ter conseguido um emprego, era uma órfã destinada a morrer. É realmente muito azarada. Mas depois de a protagonista se animar e perceber que não devia desistir tão facilmente e aceitar a sua morte, pois nem tudo estava perdido e ela estava apenas a dormir após a operação, e, portanto, acordaria em breve. Mas Nina Cage pensou que talvez não fosse um sonho, porque agora que tinha o saco nas mãos, lembrava-se exatamente do que estava lá dentro. Porque eram coisas que Nina Cage tinha trazido do orfanato, roupas, uma carta de recomendação e uma prenda da mãe. E a última memória de Nina Cage foi de desmaiar e bater com a cabeça. E se a personagem principal tinha memórias desta rapariga, não era de certeza um sonho, e agora não é uma criada, mas uma provadora de veneno. E não compreendia quem lhe dera o direito de ser usada como teste decisivo. Porque, ao contrário de um santo que podia curar qualquer doença, Nina Cage tinha uma pequena reserva de poder divino que fazia com que as suas feridas sarassem um pouco mais depressa do que as dos outros. E foi por isso que ela foi escolhida para ser a provadora de veneno, porque havia demasiadas bocas para alimentar no orfanato. E, aparentemente, os padres decidiram vender Nina Cage, apesar de o padre e os monges terem pedido perdão em lágrimas. Mas mesmo assim, a personagem principal achou que era demasiado suspeito. Mesmo que Nina Cage tivesse ficado no orfanato, continuava a ser uma rapariga jovem. Por isso, muitos velhos sujos fariam dela o seu brinquedo. E pensando nisso, o protagonista lamentou o destino da dona deste corpo, uma vez que a rapariga ainda era uma criança. Mas depois o protagonista apercebeu-se que ela se esforçaria por ter uma boa vida, não seria sempre educada e não morreria por causa do protagonista. Depois disso, pensei que as crianças eram muitas vezes usadas como provadores de venenos, porque num corpo jovem, os sintomas do veneno aparecem mais cedo, e isso significa que a rapariga será libertada assim que crescer. Depois disso, pensou no facto de que precisava de aprender algumas habilidades e encontrar o seu caminho para sobreviver, e que iria lutar, e agora estava determinada a fazer com que a rapariga, em que corpo se revelasse, fosse feliz e não tivesse uma morte miserável, porque se morresse, pelo menos deveria ter gasto todo o seu dinheiro antes disso. Mas, no momento seguinte, a carruagem parou, e então ela ouviu falar que finalmente a tinham trazido. A rapariga abriu a porta da carruagem e disse que Hans devia ter aberto a janela, porque Nina Cage devia estar muito assustada e podia ter sufocado. Mas o homem, a contragosto, disse que tinha trazido a rapariga sã e salva, e que isso era suficiente. Mas a rapariga descontente continuava a gritar, dizendo que Hans conduzia a carruagem outra vez bêbado. Então a mulher sorriu e estendeu a mão à protagonista, contente por ela estar bem. A protagonista agradece calmamente à mulher e admite que só precisava de ficar quieta enquanto viajava e que, de resto, não tinha dificuldades. Mas a mulher repara que Nina Cage esteve naquele vagão durante 4 dias inteiros e não acha que ela esteja propriamente bem. E depois, olhando para a personagem principal, apresentou-se. Era Sabine Taylor e era a personagem principal de Ibéria. Nina Cage agiu dentro dos limites do decoro e cumprimentou-a, e Sabina Taylor gostou muito dela com isso. E depois, a rapariga disse que estava encarregue de todos os assuntos que diziam respeito à sua majestade no palácio, uma vez que Nina Cage ia ser uma criada de prova e que se iam ver muitas vezes. E então, a admiradora Nina Cage observou a rapariga, pensando que ela era realmente muito gentil e que, sobretudo por ser a criada do rei, tinha um estatuto elevado. Mas a protagonista não compreendia por que é que alguém com um estatuto tão elevado no palácio decidia encontrar-se com ela. Enquanto caminhavam, Sabina Taylor perguntava-se se Nina Cage se teria assustado no caminho, uma vez que tinha vindo do orfanato da igreja. Mas Nina Cage acenou com a cabeça resolutamente, e Sabina ficou particularmente satisfeita por saber que isso era um grande alívio. Depois, olhando para o palácio que tinha à sua frente, a protagonista pensou que nunca tinha imaginado poder trabalhar num lugar como este. Mas Sabina Taylor disse com um sorriso que antes tinha pensado que a igreja de onde a protagonista provinha era uma seita que desprezava a magia. Mas ficou tranquila com a admiração da rapariga. E depois, sem jeito, Nina Cage refletiu sobre o facto de que no Império a igreja era de facto considerada um culto que clamava por um deus e que todos os seres vivos do mundo se curvavam perante o Papa. Mas a Península Ibérica nem sequer mostrou o seu respeito, e a razão pela qual podem ter tanta sorte é que a Península Ibérica é um país muito forte,
E todas as crianças sabem que a razão pela qual o Papa não começa uma guerra é porque a Península Ibérica não é um adversário assim tão fácil. Sabina Taylor perguntou ainda à rapariga se eles estavam preocupados com as pessoas que estavam na catedral. Mas ela afirmou que eles tinham pedido que lhes escrevessem muitas cartas, e isso significava que provavelmente não eram eles que estavam preocupados. E então, Sabina Taylor, que antes estava a sorrir, olha para a protagonista como se procurasse um sinão nas suas palavras. E quando Nina Cage pensou nisso, apercebeu-se de que tinha abordado um assunto que não devia ter abordado, e que algo tinha obviamente corrido mal, e que tinha algo a ver com as cartas. E ela não percebia o que devia fazer e como podia consertar a relação deles, mas era melhor responder honestamente nestes momentos, como uma criança ingênua, porque tinha de agir assim se quisesse evitar suspeitas desnecessárias. Por fim, Sabina Taylor afirmou que não havia ligações especiais entre a Ibéria e a Catedral, pelo que seria difícil enviar cartas, e perguntou-lhe se lhe tinham dado um pombo-correio, mas ela afirmou calmamente que lhe tinham simplesmente dito para enviar as cartas através da empresa comercial. E, refletindo sobre o assunto, Sabina Taylor diz que os comerciantes estabelecem uma relação entre o seu país e a catedral. E depois Nina Cage reflete que estas cartas são bastante suspeitas, porque mesmo que ela enviasse cartas, escrevia-as a partir do palácio que era o centro do país. E mesmo coisas vulgares podem ser suficientemente valiosas para a catedral. Por isso, Nina Cage estava preocupada com a possibilidade de a dona do corpo ser uma espia e um agente que enviava informações importantes para a catedral através de cartas. E confessou que, de facto, havia muitas razões para a sua morte, mas que, de qualquer modo, se ela aumentasse descuidadamente as suas suspeitas, mais cedo ou mais tarde seria morta, o que ela não queria. Então Nina Cage disse calmamente que estava contente por estar aqui, porque se ficasse na catedral, seria uma criança adotada. E vendo o interesse de Sabina, Taylor apercebeu-se de que a sua técnica tinha funcionado, e que se queria fazer amizade com alguém, a melhor maneira de o fazer era atirar lama para um inimigo comum. E assim, relatou com entusiasmo que estava muito assustada, porque pensava que ia ser uma filha adotiva, e estava muito feliz por estar aqui. E refletiu que já não tinha de ser simpática com o lugar do passado da sua vida e que negaria Deus para salvar a sua vida. Neste momento, Sabina olhou em volta com particular carinho e disse que Nina Cage era muito azarada, pois era uma criança doce e por isso a sua adoção seria possível. E relatou que os padres e os monges eram boas pessoas, mas havia raparigas que se tornavam filhas adotivas, e Sabina pensou que a catedral ainda vendia pessoas em nome de Deus. Mas, felizmente, a protagonista chegou até eles. E a protagonista disse com um sorriso que estava igualmente feliz, e que gostaria de ficar aqui, e depois disse que gostaria de começar a trabalhar o mais depressa possível. E pensou que o seu objetivo era não ter de ser suspeita. Mas Sabine Taylor disse que Nina Cage não pode ser empregada de prova durante muito tempo. A personagem principal admitiu que gostaria de aprender alguma coisa para se tornar adulta e conseguir um emprego estável, mas Sabina Taylor, admirada com o sonho da rapariga, disse que era muito bom, mas que a melhor maneira de ficar neste lugar era arranjar um casamento, e perguntou se Nina Cage já tinha pensado nisso. Porque me lembro do passado de Nina, que viu muitas vezes um pai que batia na própria mulher e abandonava os filhos porque eram inúteis. E pensei que, embora fosse triste, era verdade, e que Nina Cage, nas suas memórias, tinha visto muitas vezes coisas como homens que matavam os filhos e os abandonavam à procura de uma nova mulher, e afirmou que, por essa razão, não queria casar porque tinha medo. Pensei que era apenas encenação, mas funcionou maravilhosamente em Sabine Taylor. Depois, a protagonista reparou que os padres a repreendiam quando ela falava do assunto, porque diziam que o casamento era a vontade de Deus. Mas Sabina Taylor informou-a com raiva que o padre, nesse caso, deveria assumir a responsabilidade se Nina Cage morresse de espancamento depois do casamento, especialmente porque ele tinha vendido as pessoas do orfanato como escravos, e pedido que Nina Cage não lhes prestasse atenção. E então, a protagonista pensou com um sorriso que sentia um espírito lutador em Sabina Taylor e que certamente seriam amigas se bebessem. E parecia que se iam dar muito bem. Mas, no momento seguinte, reparou com entusiasmo em algo, e apontando para o céu, perguntou a Sabina o que era. Mas ela calmamente diz que é apenas um pilar de fogo e um pilar de nuvens. E Nina Cage, entusiasmada,
não percebia literalmente se tal coisa existia, porque o templo não lhe tinha dito nada sobre isso. E depois, fazendo uma vênia, Sabina Taylor informou que esta era a forma final da grande magia do rei da Ibéria, e que era o seu grande orgulho e a razão da existência da Ibéria. E, entusiasmada, Nina Cage não conseguia acreditar que era o seu rei que tinha feito algo assim. Mas Sabina Taylor disse que certamente agora a rapariga estava muito confusa e surpreendida. E ela admitiu que ainda não acreditava que tinha visto com os seus próprios olhos. E depois, pegando na mão de Nina Cage, Sabina Taylor disse com um sorriso que ficaria ainda mais surpreendida ao ver Mana. E disse-lhe que era um cristal branco e que se comesse uma mão cheia dele, poderia estar no campo de batalha todo o dia, mesmo que morresse de fome, e que se o desse a comer a besta, esta se tornaria muito forte. E depois, o protagonista pensou que, aparentemente, era uma espécie de suplemento nutricional deste mundo, e que funcionava segundo o mesmo princípio. Mas relatou que tal coisa era verdadeiramente espantosa, porque nunca tinha visto tal poder em humanos. Mas Sabina Taylor observou calmamente que dificilmente lhe tinham ensinado algo assim na catedral, e disse que todos os santos não podiam acreditar mesmo que o vissem com os seus próprios olhos, e que era um facto que os milagres existiam. E olhando em redor, Nina Cage não compreendia quem poderia acreditar na existência de algo assim e na existência de um rei que podia controlar o fogo e as nuvens. E mesmo assim, ele preocupava-se com o seu povo. E este era mesmo o território de um deus. E tudo o que a protagonista pensava era que este país era insanamente forte. Mas, entusiasmada, apercebeu-se de que tinha mesmo de sobreviver neste lugar, tinha de se recompor e, acima de tudo, tinha de gostar das pessoas daqui. E ela própria informou Sabina Taylor que o rei do país era de facto comparável a um deus. Mas nesse momento, Sabina Taylor tranquilizou a rapariga, dizendo que o rei deles era um mero homem. Porque se ele fosse um deus, não estaria doente, e essa era a verdade. O rei está doente, e no romance, esse rei ficou doente depois de usar magia, e foi como uma febre ou dormência. Ele apenas desenvolveu um desejo de possuir algo acompanhado de dor, e os analgésicos tinham pouco efeito. Por isso, o antigo rei recorreu a substâncias ilegais. Mas muitos deles não conseguiram lidar com o seu vício e morreram. Mas ele não se apaixonou por ela à primeira vista, apenas precisava de alguém que acabasse com o seu sofrimento, e assim começou a sua história. Mas depois, Sabina Taylor reparou que devia ter falado muito, e perguntou-lhe se a protagonista tinha medo deste sítio. Mas ela disse calmamente que, embora estivesse um pouco excitada, tinha de viver aqui agora. E Sabina comentou com um sorriso que Nina Cage era muito inteligente e falava bem, mas acabaram por chegar, e apontando para a porta, Sabina Taylor informou que era a entrada para o palácio interior. E nem toda a gente podia entrar, mas, a partir de agora, a personagem principal viverá neste sítio. Por fim, enquanto as portas se abriam à sua frente, Sabina Taylor sorriu e desejou que todos os desejos dos protagonistas se realizassem. E depois, Nina Cage agradeceu-lhe e pensou que tinha a certeza de que podia fazer o que queria. Isso foi ontem, mas hoje ela estava infeliz por pensar se os venenos estavam ou não a ser testados nela. E a sensação era realmente horrível. Mas o homem olhou para ela e ordenou a Nina Cage que não se coçasse ou ficaria com cicatrizes, e disse-lhe para ter paciência porque ainda não havia cura para o veneno. E ela não ficou contente, perguntando-se se lhe tinham dado algo para o qual não havia antídoto. Por isso, assim que Nina Cage acordou esta manhã, foi vestida com um uniforme de empregada e arrastada para este sítio. E também a forçaram a contorcer-se com dores de estômago, dando-lhe algumas ervas sem explicação, e também a forçaram a dormir, dando-lhe comprimidos para dormir. E agora, em Dali, tinha bagas que lhe davam comichão em todo o corpo. Mas pensou no facto de ser uma simples criada, que por vezes aparecia nos romances, mas não podia sequer imaginar que por detrás de tudo isso houvesse um tal processo. Mas, no momento seguinte, o médico olhou para ela e disse que a comichão começava a desaparecer e que, aparentemente, Nina Cage não era capaz de se curar completamente. O poder sagrado era realmente muito diferente da magia. Depois disse que estava com alguns problemas, porque as bagas da árvore mental não tinham antídoto, e que se Nina Cage não estivesse ocupada, devia ajudá-lo de vez em quando. Mas a rapariga apenas se interrogou que, aparentemente, este médico era louco. Então, ele perguntou-lhe o nome, e, além disso, ficou a saber que ela era do orfanato da igreja. Então,
De repente, e sem aviso prévio, o médico agarrou no cabelo da protagonista, puxou-o para fora e começou a examiná-lo, afirmando que ela tinha uma cor de cabelo natural. E Nina Cage, descontente, apercebeu-se de que este médico era claramente louco e inadequado. Mas ele pediu calmamente desculpa e disse que pensava que Nina Cage apenas tinha pintado o cabelo. E depois, despediu-se dizendo que estava convencido da realidade das suas capacidades e que por isso ela poderia ser livre. E depois de sair de tudo, o protagonista pensou que esperava que aquele homem caísse algures durante a caminhada. Depois disso, fechou as portas e refletiu que tinha uma vida muito triste, pois sentia-se como um rato de laboratório. Mas um cavaleiro fala com ela e pede-lhe que espere um pouco mais, pois uma criada virá acompanhá-la. Então aparece Charlotte, a criada, que olha para a protagonista e admite que está aborrecida, e não percebe por que é que tem de ser ela a acompanhar Nina Cage. E a criada perguntou-lhe se não se lembrava de como estava organizado o palácio, e Nina Cage admitiu que só sabia onde ficava a cozinha. E então a empregada virou costas e disse que a protagonista devia ser muito estúpida, porque tinha de decorar tudo, e perguntou se a rapariga esperava que alguém a acompanhasse até ela decorar tudo. Mas uma Nina Cage descontente refletiu que Charlotte claramente não era muito amigável e que a estava a tratar como uma potencial espia. E, aparentemente, ela era uma empregada de classe baixa e tinha cerca de 16 anos. Mas, apesar da rudeza de Charlotte, Nina informou-a com um sorriso de que se lembraria de tudo e parecia que a empregada não estava satisfeita com essa resposta. A empregada parece não ter ficado satisfeita com a resposta da protagonista, que se virou e bateu na cabeça, e ela pensou no facto de que era uma empregada que não se podia dar ao luxo de bater numa criança só porque não gostou da sua resposta. Embora admitisse que não tinha doído, quando viu a empregada e reparou que tinha lágrimas nos olhos, não compreendeu por que é que a cabeça da rapariga era tão forte. E depois de pensar nisso, Nina Cage admitiu que o seu corpo tinha uma cabeça forte, embora lhe doesse quando lhe arrancavam o cabelo. Mas, ainda assim, com um sorriso, sugeriu que a criada se fosse embora o mais depressa possível, embora ponderasse, infeliz, que não podia permitir que Charlotte a tratasse tão mal, especialmente porque estava no corpo de uma criança. E prometeu que se vingaria um dia. A Charlotte acabou por chegar à porta um pouco mais tarde e perguntei-me se ela iria entrar sozinha. Olhei em volta e reparei que havia cavaleiros AOS pares, ou 3 homens a guardar o local. E então apercebeu-se que atrás daquela porta estava a protagonista deste romance, Santa Serafima. Quando a porta se abriu, viu uma rapariga que olhou em volta entusiasmada e perguntou quem era Nina Cage. E a rapariga não podia acreditar que era mesmo a personagem principal do romance. Mas depois, calmamente, aproximou-se e pegou na chávena que estava em cima da mesa e bebeu um gole. E entregou-a de novo à santa, informando-a de que hoje era a sua provadora pessoal. Mas o santo apenas olhou calmamente para a personagem principal e disse que, a julgar por estas cores de cabelo, ela não era obviamente destes sítios, e perguntou de onde vinha a rapariga. E ela admitiu que tinha vindo das províncias ainda ontem. E então Serafima aproximou-se e disse que era a primeira vez que via um homem com a mesma cor de cabelo que ela. E depois Nina Cage admitiu que eles tinham de facto a mesma cor de cabelo, e que ela nem sequer sabia que Nina Cage e Saint tinham a mesma cor. Mas depois foi relatado que ela sempre pensou que era uma cor comum, porque algumas das crianças do orfanato tinham exatamente a mesma cor. E a santa reparou que ela era a única na capital que tinha o cabelo assim. Depois perguntou o nome da protagonista, e esta apresentou-se, dizendo que ainda tinha vergonha de dizer o seu apelido, porque só o tinha recebido ontem. E Serafima perguntou a razão. Então, a protagonista confessou que o orfanato lhe tinha dito que ficar órfã era como voltar para os braços de Deus, e que por isso lhe tinham tirado o apelido, e que provavelmente os pais lhe tinham dado um apelido, mas ela era demasiado nova para se lembrar dele. E depois a santa admitiu sem jeito que provavelmente não devia estar a discutir tais assuntos. Por isso perguntou sobre o corte de cabelo curto da Nina Cage. Mas ela, sem jeito, disse que precisava de dinheiro. Por isso cortou o cabelo e vendeu-o a uma senhora nobre que gostou da cor do seu cabelo. Mas uma Serafima nervosa só queria saber como é que ela podia vender o seu cabelo. Mas Nina Cage disse calmamente que o seu cabelo voltaria a crescer de qualquer maneira e que, se tivesse oportunidade, o venderia novamente. Mas Serafima disse que a rapariga não podia fazer isso e que tinha um cabelo lindo que tinha de deixar crescer. E então,
Nina Cage admitiu sem jeito que o cabelo devia ser uma característica muito importante neste mundo, embora preferisse o cabelo curto para ser mais fácil de cuidar. Mas acabou por reparar no movimento das cortinas e percebeu que, aparentemente, a conversa tinha acabado. E depois de puxar a cortina para trás, o rei aparece e examina a santa e diz que ela falou demais. E então, olhando para os homens, Nina Cage não podia acreditar que estava a ver o protagonista do romance. E olhando para o seu corpo, percebi que ele era mesmo perfeito, porque nem todos os homens podem ser protagonistas de um romance. E lembrou-se que este caso tinha restrições de idade, porque este homem podia passar 4 dias inteiros na cama sem descanso. Depois, pensou sem jeito que não conseguia parar de olhar para aquele homem, mas apercebeu-se de que, quando visse um corpo como aquele pelo menos uma vez na vida, não teria pena de morrer. Mas ordenou a si própria que não olhasse mais, porque podia morrer por desrespeitar o rei. Mas no momento seguinte, uma serafima preocupada reparou que o nariz de Nina Cage estava a sangrar e perguntou-lhe se ela estava bem. E Nina Cage admite mentalmente que aparentemente estava preocupada, mas diz em voz off que está um pouco cansada. Mas quando se aproximou, o rei notou que ela não parecia cansada. Depois afastou-a e, levantando o rosto, examinou-lhe os olhos. E informou com um sorriso que a cor dos olhos dela era exatamente igual à dele, e que nunca tinha visto olhos vermelhos em ninguém a não ser nele próprio, perguntando se havia muitas crianças com a mesma cor de olhos no orfanato. E depois, com um abanar de cabeça negativo, Nina Cage perguntava-se se tal cena estaria no romance, pois um rei não pode tocar tão facilmente no rosto de uma criada com as suas mãos. Mas no momento seguinte, quando ele se afastou da criada, a protagonista reparou que havia sangue nas mãos do homem e que este se encontrava espalhado na palma da mão. Então, agarrando no lenço, ela correu para mais perto e começou a limpar a mão com entusiasmo, pedindo desculpa e apercebendo-se de que poderia obviamente ser castigada por tal descuido. Mas, em vez de se zangar, o homem olhou para Nina Cage com um sorriso, dizendo que a achava bastante engraçada e perguntando-lhe como se chamava. Depois, pegou no rosto da rapariga e começou a torcê-lo e a examiná-lo, dizendo que Nina Cage tinha cabelo louro, olhos vermelhos e parecia um coelho. E ele nunca tinha pensado que os seus olhos eram tão parecidos com os de um coelho. Mas depois disse que Nina Cage era um pouco fria e ao mesmo tempo suave, e que aparentemente isso se devia ao seu poder sagrado. Depois, perguntou-se se o seu poder rodopiante nem sequer parecia entrar em conflito com a sua magia. E uma Nina Cage perturbada não sabia o que se estava a passar. Depois, olhando para o rei, não compreendiam se ela podia realmente olhar para a cara do homem daquela maneira, mas apercebeu-se de que, mesmo que o homem lhe ordenasse que não olhasse, ela não conseguiria tirar os olhos dele. Mas, no momento seguinte, a protagonista afastou com entusiasmo a mão do rei e limpou-lhe o rosto para o informar de que as suas mãos poderiam ficar novamente manchadas de sangue. Mas depois, apercebeu-se que tinha sido muito rude bater na mão do rei e que tinha cometido um erro, porque pensou que o seu sangue voltaria a manchar a mão do homem se a deixasse assim. Mas em vez de se zangar, o rei deu-lhe uma palmadinha na cabeça e informou-a de que o seu palácio tinha ficado muito interessante ultimamente, e disse que tinha um bom pássaro e o coelho ao mesmo tempo, e que gostava que as duas raparigas tivessem a mesma cor de cabelo. Mas, nesse momento, Serafima gritou, infeliz, que era uma santa e que não era de todo a ave do rei, pelo que teve de regressar ao templo e exigiu o seu regresso. Mas o rei, a contragosto, declarou que já tinha dito à santa que ela lhe tinha permitido dormir descansado pela primeira vez em 5 anos. O rei, então, olhou para a rapariga com infelicidade, perguntando-se como poderia deixá-la partir, sabendo que a sua dor só poderia desaparecer por causa dela, e por isso não a levaria para casa. Mas Serafima gritou desesperadamente, informando-o de que, mesmo assim, ela não existia apenas por causa do rei. E então, ele exigiu que a rapariga encontrasse um substituto e informou-a de que não queria perder mais tempo a resistir a Serafima, e exigiu que ela tivesse uma boa noite de sono, informando-a de que viria ter com ela à noite. O rei acabou por sair e eles ficaram sozinhos. E depois, pensando nisso, Nina Cage disse que se lembrava da situação, e esta cena em que o santo capturado implora para ser libertado. Então Nina Cage pensou que não havia nenhuma Nina Cage descrita naquele momento. E deve ser uma cena muito importante, mas definitivamente não deveria estar aqui. Mas, no momento seguinte,
viu uma santa com um ar muito triste, e em lágrimas, não percebeu por que é que aquele homem a mantinha aqui, pois ela não pertencia a ninguém. E depois, pensando nisso, Nina Cage apercebeu-se de que, inicialmente, valia a pena esperar por Serafima, uma vez que o rei tinha literalmente engaiolado a rapariga como um pássaro. E então Serafima, em lágrimas, apercebeu-se de que precisava mesmo de sair daquele lugar, e olhando à sua volta, a protagonista sabia que compreendia tais sentimentos. Mas aqui, encontrando sempre dois guardas, e tal como na história original, é quase impossível fazê-lo, a não ser que Nina Cage ajude a santa a escapar, como fez no original. Mas a protagonista apenas refletiu sobre o facto de não ter podido ajudar Serafima, pelo que simplesmente não queria morrer, embora estivesse loucamente arrependida. No final, quando o rei saiu, pensou na protagonista e apercebeu-se de que tinha ficado suficientemente satisfeito quando lhe tocou. E também sentiu uma estranha frieza, e por isso continuava sem perceber o que era. O rei acabou por se virar para Sabina Taylor e perguntou-lhe se a criança era uma espia, e depois interrogou-se sobre as cartas que lhe tinham dito para escrever, e interrogou-se se as cartas estariam encriptadas. Mas Sabina Taylor prometeu ver as cartas. Mas ela achava que a Nina Cage não sabia de nada, e Sabina disse que esta rapariga era realmente diferente, mas no momento seguinte ela parou de falar. E quando o rei reparou nisso, perguntou o que se passava, e Sabina Taylor confessou que a rapariga só queria viver a boa vida e disse também que, se ficasse na catedral, podia ser vendida como filha adotiva. E então o rei, pensando, afirma que aparentemente Sabina Taylor gostava muito desta rapariga, e que isso era bastante surpreendente, porque o favor desta rapariga era difícil de ganhar. E então Sabina Taylor pensou que tinha jurado anteriormente não ter quaisquer sentimentos pessoais, quando se tornou criada principal, mas não podia literalmente acreditar que estava a mostrar uma parte de si ao rei. Mas era verdade que ela gostava de Nina Cage, porque ela era apenas uma criança que não conseguia esconder os seus sentimentos. E Sabina Taylor viu que Nina Cage estava a pensar em algo que ela nem sequer tinha percebido totalmente e que lhe parecia muito giro. Mas o rei disse com um sorriso que confiava na sua criada pessoal e que também gostava da protagonista. E disse que esta rapariga lhe dava uma espécie de arrepio agradável, pelo que teria pena de matar esta criança. Por isso, pediu a Sabine que ficasse a vigiar, pois Nina Cage pode causar problemas se se sentir sozinha. Sabina Taylor disse que Nina Cage era uma pessoa muito simpática e que podia ser amiga de qualquer pessoa. Mas o rei apenas disse que Sabina parecia gostar muito da rapariga, e ela desculpou-se com um sorriso e admitiu que Nina Cage lhe parecia uma criança muito culta e bonita. Mas depois, perguntou-se por que é que o poder sagrado de Nina Cage fazia com que o rei se sentisse bem, porque normalmente a magia e o poder sagrado entram em conflito, e isso incomodava-a. Mas o rei limitou-se a dizer que qualquer pessoa que usasse o poder sagrado nele, para além do poder sagrado, se sentia mal e ele estava preocupado. E então, o rei pensou que talvez esta rapariga tivesse algum tipo de talento. Mas Sabina Taylor disse que iria comunicar o facto ao médico deles, que estava a estudar a capacidade, e pensou que o próprio médico ficaria feliz por saber que tinha algo para estudar. O rei afirma que, ao pensar no médico, se lembra dos coelhos que este tinha experimentado quando era jovem, e que esses coelhos eram exatamente da mesma cor que Nina Cage, e tinham um aspecto semelhante. A protagonista acabou por refletir sobre as coisas loucas que lhe tinham acontecido ultimamente. Mas pelo menos, neste lugar, não era assim tão mal porque lhe davam boa comida, e por isso estava satisfeita. A comida era ainda mais deliciosa para Nina Cage, que só comia batatas cozidas com sal, e agora a protagonista conseguia até sentir o sabor da manteiga e das ervas aromáticas. Mas, no momento seguinte, as raparigas que se sentavam em frente olharam para a protagonista, e com um sorriso, perguntaram-lhe se queria comer também a sua porção, e disseram que estavam prontas para lhe dar, porque Nina tinha um aspecto muito delicioso quando comia. E então Nina Cage informou-a desajeitadamente que se as raparigas quisessem mesmo partilhar com ela, ela ficaria muito grata. E então ela admitiu que sempre comeu apenas uma batata, por isso é a primeira vez que come uma refeição como esta. E depois as raparigas perguntaram se era essa a razão pela qual a protagonista comia com tanto prazer, e disseram que estavam contentes por ela poder trabalhar com elas e perguntaram-lhe como se chamava. Depois pediram a Nina Cage para não ser tão formal, e a primeira a apresentar-se foi Lucy,
dizendo que estava a arrumar os canteiros. E depois, Lola apresentou-se, dizendo que trabalhava numa loja de costura e perguntou qual era a profissão da personagem principal. E depois, a Nina Cage questionou-se, sem jeito, se não haveria problema em dizer o que fazia. Mas, mesmo assim, hesitantemente, disse que era provadora de comida para a minha senhora. E nesse momento, havia uma atmosfera muito tensa à volta. E a protagonista agitada não percebia a que se devia aquilo. Mas apercebeu-se de que não devia ter dito quem era. Mas, no momento seguinte, as raparigas admiradoras perguntaram se ela estava a falar da mesma senhora. E era a mesma santa de que tinham ouvido falar. E era a mesma rapariga por quem o seu rei estava loucamente apaixonado. Depois disso, Lola perguntou se a protagonista já tinha visto a sua majestade, e perguntou como é que eles se pareciam, e com quem é que a rapariga se parecia. E depois, olhando em volta para os seus novos conhecidos, a protagonista apercebeu-se de que esta reação lhe era estranhamente familiar, porque era muito semelhante à dos seus amigos que adoravam ídolos. E então Nina percebeu que sabia o que essas raparigas queriam. E relatou que Serafima era linda e a sua pele era como porcelana, e os seus pulsos muito bonitos, e o contorno dos seus dedos como seda. Ao mesmo tempo, Sua Majestade, cada vez que ela escovava o cabelo, era como se o mundo parasse, e os pássaros batessem as asas, e as flores não se atrevessem a abrir-se na presença da sua incrível beleza. E os dois juntos como a obra de um mestre genial. Depois do que Nina pensou que estava agora a usar todos os seus dotes de eloquência adquiridos na sua vida passada. E, ao ouvirem a sua história, as raparigas ficaram loucamente invejosas de Nina Cage por poderem ver um quadro destes todos os dias, enquanto trabalhavam. Começaram então a falar sobre o facto de terem ouvido uma vez a voz de Sua Majestade, de que gostaram muito. Mas foi então que Nina Cage reparou no olhar de Lola, que parecia muito surpreendida, e quando a protagonista se virou sem perceber do que se tratava. Mas descobriu que atrás dela estava o médico, e de medo, não aguentou e até gritou. Mas o médico, por sua vez, olhou calmamente para a protagonista e perguntou-se o que é que ela estava a fazer aqui, pois era suposto vir à enfermaria de manhã. E depois olhou para Dio e perguntou-se se ela não teria ouvido falar do assunto. E começou a preocupar-se com o facto de se ter esquecido. E depois começou a ponderar as implicações. Mas em vez de a repreender, o médico admitiu que talvez se tivesse esquecido de lhe dizer e disse que a Nina Cage teria de ir à enfermaria a partir de amanhã, e que mandaria alguém se ela não soubesse o caminho, e depois virou-se e foi-se embora. E olhando para ele, Nina Cage pensou que aquele homem era mesmo muito estranho, porque se comportava de forma descuidada. Assim que o médico se dirigiu a Nina, Cage virou-se para Nina e perguntou-lhe se conhecia o médico e começou a admirar a rapariga, pois ela tinha conhecido todos os homens mais bonitos do palácio. Mas o protagonista apenas refletiu desajeitadamente sobre o facto de que as raparigas não deviam ter se iludido com a cara dele, pois havia um verdadeiro psicopata escondido por detrás daquela cara. E até comia fruta esquisita sem um pingo de emoção. Mas depois de olhar para Lola, a protagonista pergunta-lhe se sabe onde pode comprar tecido no palácio. E explicou que queria fazer um brinquedo, por isso um pequeno pedaço não lhe chegava. E também perguntou onde poderia comprar objetos pessoais. E depois, Lucy conta que uma rapariga podia receber o salário de uma semana e, no seu dia de folga, comprar o que fosse necessário fora do castelo. E Lola informa que tem alguns restos de tecido em bom estado, pediram para dar para a gaiola da Nina. E ela ficou literalmente incrédula ao ouvir tal oferta. Mas Lola explicou calmamente que havia restos de tecido no ateliê e que era suposto serem deitados fora, mas que podia trazê-los e dá-los à personagem principal em segurança. E perguntou-lhe se precisava de uma agulha. Mas Nina disse calmamente que a tinha levado consigo quando ia para o castelo. E depois, ao ouvir isto, Lucy avisou a protagonista que tinha de pedir autorização à empregada principal, porque não se pode usar objetos perigosos como agulhas e tesouras sem autorização. E Lola pergunta a Nina Cage onde é que ela mora para lhe poder levar tudo o que precisa para o seu quarto. E depois, ao olhar para Lola, o protagonista só pensava que esta rapariga era um anjo. E depois perguntou-lhe se conhecia o quarto que ficava ao fundo da ala sul. E Lola perguntou admirada se era um quarto de solteiro. E começaram a ficar com ciúmes, porque também queriam viver separadas. Mas a protagonista explicou calmamente que tinha estado num quarto com 5 ou 6 raparigas,
e que não tinha sido mudada esta manhã. E pensou que as suas companheiras dificilmente ficariam com tantos ciúmes se soubessem que ela estava a viver num quarto individual apenas por suspeita de espionagem. Mas, no momento seguinte, reparou numa outra criada, Charlotte, que se virou para ela. E levantando-se do seu lugar, a protagonista perguntou imediatamente o que Charlotte queria. E olhou em volta e apercebeu-se de que havia demasiadas pessoas para não lhe bater. Nessa altura, a empregada disse que a menina Mary a queria, e Nina não percebeu quem era. E a empregada, furiosa, voltou a dar um pontapé na perna da protagonista. Depois disso, gritou e chamou-lhe estúpida, ordenando-lhe que a seguisse. E então os protagonistas perguntaram-se o que se passava com esta rapariga. Por que ela está a agir como uma louca? Mas depois foi até a mesa, pegou num prato e ia levá-lo para a mesa. Mas nesse momento, Nina Cage foi abordada pelos seus amigos e disse-lhes que se iam embora, porque ela tinha de ir, especialmente porque parecia estar a sofrer muito. A rapariga agradeceu e começou a sair da sala, pensando que tinha usado medicamentos diferentes e que, por isso, agora já não tinha dores, mas tinha de parecer mais patética para ganhar simpatia. Acabaram por chegar um pouco mais tarde, e foi nessa altura que a Charlotte informou a tia Mary que tinha trazido a personagem principal. Mas uma Mary descontente olhou para a rapariga e pensou quantas vezes mais deveria ser avisada de que não deveria ser chamada de tia enquanto estivessem no castelo. E depois, olhando em volta para aquelas pessoas, Nina apercebeu-se de que Charlotte só deve ter conseguido o emprego no castelo através de contactos familiares e que havia uma espécie de reunião de família. Mas, mesmo assim, fez uma vênia e cumprimentou Mary calmamente, e a mulher explicou-lhe que a protagonista podia pedir-lhe ajuda em segurança, porque a Charlotte provavelmente não lhe disse nada. Depois disso, informou-a de que era a criada principal de Mary, e que a sua sobrinha Charlotte era a criada de Serafima, e que a protagonista ia provar comida e bebida para a senhora, pelo que teria de ir ter com ela durante o pequeno almoço, o almoço e o jantar. Mary explica calmamente que Nina Cage tem de se apressar a ir para o Serafim assim que a campainha tocar uma vez. Tem de lá estar assim que a campainha tocar uma segunda vez. E, além disso, a senhora rezava à tarde, e nessa altura, Nina Cage teria tempo livre. Mary avisou que o médico tinha pedido à protagonista para ir ao laboratório fazer experiências, pelo que ela podia ir ao laboratório de manhã. Afinal, Mary perguntava-se se Nina Cage sabia que Sua Majestade o Rei andava à sua procura. E ao ouvir isso, a rapariga ficou literalmente chocada. Mary disse então que não sabia por quê. E também o protagonista terá de ir aos aposentos do rei de madrugada, quando o rei acorda de manhã e vai dormir à noite, para esperar que ele acorde de manhã e vá dormir à noite. E a protagonista não percebia do que se tratava, porque no romance Nina Cage fazia parte da massa cinzenta, e não percebia por que é que a história mudava. A história mudou, porque Nina Cage era apenas parte da massa cinzenta e não entendia por que é que a história mudou. Depois, Mary explica-lhe que há coisas no palácio que não devem tocar em Nina Cage, porque, tal como o santo, também a janela e as paredes do castelo têm ouvidos. Depois avisa Nina Cage que, aconteça o que acontecer, as ordens do rei estão em primeiro lugar. Foi então que a protagonista se apercebeu que, aparentemente, agora só lhe pediam para ser obediente e que, aparentemente, não havia outra alternativa. Por isso, tem de se fazer de estúpida para evitar suspeitas, e pergunta se pode fazer alguma coisa quando não está a trabalhar. E então Mary aproximou-se e acariciou a cabeça da rapariga, dizendo-lhe que era o seu tempo livre, do qual ela podia dispor como quisesse. E Nina Cage achou melhor ficar calada, porque continuar a falar aumentaria as suspeitas. E Mary avisa-o de que Saint liga muitas vezes para a protagonista. E a rapariga reflete que Serafima tem uma estranha ligação a Nina Cage, e talvez seja por terem a mesma cor de cabelo ou por acreditarem no mesmo Deus. Nina Cage não era uma pessoa religiosa, e talvez isso tivesse ofendido a santa. Depois disso, perguntou-se com entusiasmo por que é que se tinha incomodado com isso na sua situação, porque Serafima viveria feliz para sempre com o rei de qualquer maneira. E Nina Cage não podia ignorar o enredo original, mesmo que algumas partes tivessem mudado. Por isso, tinha de cuidar do seu futuro, e virando-se para Mary, a protagonista disse que gostaria de saber mais sobre este país. E então Mary olhou para a protagonista com um sorriso e disse que esperava perguntas. Depois, ao ver esta mulher no Nina Cages,
apercebi-me que este sorriso era falso e que era de esperar que a Mary não confiasse nela e a estivesse a observar. Por isso, perguntei-me se ela teria de se fazer de parva para não levantar ainda mais suspeitas, e tentei imaginar o que a Nina Cage original diria naquela situação. Depois disso, a protagonista disse que não sabia muitas coisas, pois tinha crescido na aldeia e queria saber muitas coisas. Estava preocupada porque tinha medo de faltar ao respeito a uma pessoa importante. Mas em vez de responder, a mulher perguntou se a protagonista sabia ler e depois disse-lhe que tinha aprendido na igreja, e a Maria ficou muito espantada. E a própria protagonista achou que tinha sido uma sorte a Nina Cage ter tido uma das suas aulas na igreja, e que, embora fosse muito aborrecida, era muito útil num mundo com baixas taxas de literacia. E depois, a Mary disse que a protagonista tinha de ir à biblioteca, que encontraria assim que saísse do castelo. E a biblioteca estava aberta a toda a gente. E Nina Cage não conseguia acreditar que existia um sítio assim. E depois Mary perguntava-se que livros é que a personagem principal tinha lido antes. Mas ela admitiu sem jeito que só lia as escrituras e a doutrina, e que isso era tudo o que havia na igreja. E admitiu que estava entusiasmada por ler também os outros livros. Maria acariciou-lhe a cabeça e disse-lhe que essa era uma notícia realmente maravilhosa, e sugeriu-lhe que fosse à biblioteca o mais depressa possível buscar os livros que queria ler. Mas a rapariga apercebeu-se imediatamente que, se levasse tudo o que queria, estaria em apuros porque ainda estava sob suspeita. Nesse momento, Charlotte entra na sala para informar Nina Cage de que a esperavam, e Mary aponta calmamente para um tabuleiro de comida. E disse que tinha de aprovar antes de sair, e olhou para o prato. A protagonista pensou que Serafima provavelmente iria desmaiar, pois o almoço era muito magro. Mas Maria explica que Serafima se recusava a comer carne e fritos, e que, por isso, era uma santa. A protagonista pega então calmamente numa colher e começa a provar a comida. Embora pensasse nisso e sentisse que estava a roubar essa comida, porque a Serafima já tinha comido muito pouco, e não compreendia como é que uma rapariga podia tratar assim uma pessoa em dieta. Assim terminou a degustação da personagem principal, e ela foi para o quarto de Serafima, pensando naquilo que a tinha deixado curiosa, porque os soldados estavam constantemente a guardar a passagem deste quarto, e por isso Nina não sabia como poderia tirar Serafima daqui. E olhando pela janela, pensou que talvez no passado tivesse usado a janela e a corda das cortinas, mas apercebeu-se de que essa não era definitivamente a opção correta, já que Serafim claramente não era forte o suficiente para fazer algo assim. Mas no momento seguinte, assim que entrou no quarto, a santa levantou-se alegremente do seu lugar com um sorriso a olhar para a rapariga. E a protagonista pensou sem jeito no facto de que, aparentemente, era esperada. Mas Serafima perguntou imediatamente se ele estava bem e se ela estava a sangrar. Mas Nina garantiu-lhe que estava tudo bem, e então Serafima, pegando nas suas mãos, rejubilou com tal notícia, pelo que usou um pouco do seu poder sagrado. E então a luz iluminou o coração da protagonista. E tocando no ponto brilhante, Serafima disse que, aparentemente, Nina Cage tinha um problema de saúde relacionado com o coração. E então, a protagonista agitada não conseguia perceber se o seu corpo tinha problemas mais graves, e se Nina Cage tinha problemas de coração como na realidade. Mas não era de todo o que estava escrito no romance, porque no romance, Nina Cage era uma simples criada e não tinha qualquer papel importante. E Serafima disse que o coração seria um problema sério para a rapariga quando crescesse, porque o seu batimento cardíaco era irregular, e perguntou se os seios da rapariga já tinham estado doridos antes. E, de repente, Nina pensou que, aparentemente, se Serafima estivesse a dizer a verdade, ela morreria de qualquer maneira e pela mesma causa que na sua vida anterior. Mas, no final, Serafima tocou calmamente no peito da rapariga, emitindo poder sagrado, e quando acabou, disse que Nina ficaria bem agora. Depois, olhando para a santa, a rapariga não conseguia perceber por que é que Serafima a tinha curado, e tinha-o feito tão facilmente, como se nada tivesse acontecido antes. Por isso, aproximou-se para perguntar se, nesta vida, não morreria também da doença que a tinha perseguido no passado, e ficou muito perturbada. Mas Serafima abraçou calmamente a protagonista e disse-lhe que ela ficaria bem, e Nina pensou nisso. Era a primeira vez que recebia tal ajuda e não sabia como agir, porque nunca tinha recebido um abraço caloroso, e por isso era muito estranho para ela estar tão quente. E depois, Nina apercebeu-se do motivo que a levou a ajudar os serafins no original. A Nina Cage original
e a personagem principal tinham muitas diferenças, incluindo o seu mundo e ambiente. Mas havia uma semelhança, porque ambas eram muito solitárias, e ambas perderam a família quando Nina Cage era muito nova e a personagem principal quando cresceu. Depois disso, a protagonista lembrou-se que tinha muitas desculpas de familiares de quem estava a proteger a sua herança, como um novo casamento de negócios na família ou simplesmente porque precisavam do dinheiro. E a protagonista teve de lidar com tudo sozinha. E, ao mesmo tempo, Nina Cage protegia-se das intimidações da igreja e, assim, viviam sempre concentradas em proteger o que tinham. E ambos nunca pensaram que alguém os pudesse ajudar. Mas Nina não se apercebeu do que faria se alguém que a quisesse ajudar se revelasse um santo. No final, a personagem principal, ao abrir os olhos à meio da noite, pergunta-se quando é que conseguiu adormecer, pois foi inesperado. Depois disso, reparou que ao seu lado estava uma pessoa, o que era estranho. Afinal de contas, ela tinha um quarto separado. Mas o rei, abraçando gentilmente a rapariga, disse-lhe que ainda era noite e que por isso ela podia continuar a dormir em segurança. E então ela olhou para ele sonolenta e perguntou-se se seria um sonho. Mas o rei informou com um sorriso que ela podia pensar na situação exatamente dessa forma. E então, a protagonista pensou no facto de que o sonho lhe parecia bonito e que ver homens bonitos nos seus sonhos era maravilhoso. Mas ficou surpreendida por este homem se parecer com o rei que tinha visto antes, mas decidiu acalmar-se e voltar a dormir. Mas as suspeitas acabaram por se instalar na sua cabeça, sobretudo porque não percebia por que é que a sua namorada estava tão dura e quente. Então, entusiasmada, começou a especular e a rezar para que as suas suspeitas não fossem verdadeiras. Mas, por fim, o rei viu que Nina Cage estava acordada e disse-lhe que podia voltar a dormir. Mas o rei explicou calmamente que Serafim tinha posto Nina Cage na sua cama desde que desmaiou, e é comum depois de uma cura milagrosa. Então o rei pediu ao santo que a deixasse em paz, e foi então que Nina Cage se lembrou que Serafim a tinha curado com os seus poderes. E então, aparentemente, ela desmaiou. No entanto, ela não percebia como tinha vindo parar aqui e o que se passava com o rei, e não entendia por que é que, se a criada adormecia na cama, ele não a levava para outro sítio. Mas o homem disse que Nina Cage parecia mesmo um coelho e que estava tão fria como ele esperava. E o protagonista, aterrorizado, perguntava-se o que é que isso significava. Mas o rei explicou calmamente que era refrescante tocar na protagonista. E então Nina Cage pergunta-se que, no último encontro, ele também tinha dito algo semelhante, e ela não percebe por que é que um rei que sofre de dores abrasadoras acha isso refrescante. Mas pensou que provavelmente era uma coisa boa, e que podia derrotar o seu futuro assassino sendo uma almofada de gelo ou uma grande lata de refrigerante. E pensou que continuava a ser uma má ideia ajudar Serafima a fugir, mas Serafima tinha mesmo curado o seu coração. Mas depois, o rosto sério do rei perguntou-lhe em que é que ela estava a pensar. E, sem jeito, Nina Cage não sabia como responder a essas respostas, porque se tinha esquecido do rei. Mas um momento depois, confessou que o poder da santa lhe parecia incrível. No momento seguinte, reparou que o rei estava a olhar para algum lugar atrás dela e virou-se para ver o que se passava. E reparei que a Serafima estava lá e que era a sua cama. Depois, a protagonista reparou que as mãos do rei e do Serafim estavam atadas e, aparentemente, isso foi feito para garantir que se tocariam durante o sono. A protagonista leu sobre o assunto no romance, mas não esperava que o rei usasse o Serafim como analgésico. E depois, o rei afirmou que Serafima era espantosa, e Nina Cage perguntou-se como poderia pagar por esta rapariga. Depois, apercebeu-se de que provavelmente não podia dar nada a este homem, e pensou que agora se sentia um pouco estranha, porque todas as suas entranhas estavam prontas a saltar para fora. Bem, então o rei informou sorridente que Serafima estava a fazer o que lhe era pedido, e que tais milagres eram comuns para ela, pelo que o protagonista não deveria ter de pagar por isso. Mas, pensativa, disse que estava muito agradecida e que queria fazer pelo menos alguma coisa. E olhando para trás, para Serafim, admitiu que para ela, o que tinha acontecido ainda era um grande milagre. Mas, nesse momento, agarrando a protagonista pelo queixo, o rei afirmou que ela o aborrecia muito, porque era uma criada no seu castelo, onde tudo lhe pertencia. E então a protagonista apercebeu-se de que, aparentemente, o rei lhe estava a dizer para ser leal apenas a ele, mas não percebeu por que é que ele tinha a mão na sua garganta enquanto dizia algo assim. No romance, o rei era bondoso apenas para o seu círculo íntimo.
No entanto, era calculista e estava disposto a abandonar pessoas indesejadas. E Nina não entendia qual era agora essa ambiguidade. Porque agora ele estava a sorrir-lhe despreocupadamente, e ela perguntava-se, sem jeito, se essa atitude para com o criado poderia causar problemas no futuro. Mas o rei perguntava-se o que é que ela queria dizer. E então Nina Cage explicou que era estranho que o rei andasse a dormir com a sua criada. Além disso, era uma questão de idade, porque ela ainda era menor, e as pessoas podiam pensar que o rei era um pervertido. Embora ela achasse que já era estranho o suficiente, eles não eram parentes o suficiente para fazer isso. Mas o rei apenas perguntou que tipo de pessoas o julgariam, e então ela explicou que se referia às pessoas do castelo, porque com todo o respeito pelo rei, ele não seria capaz de parar os mexericos. Mas o rei P.O. perguntou qual era o problema, e parecia não perceber. E então Nina Cage apercebeu-se que o rei estava doente e queria tocar na empregada simpática e ninguém se queixaria, pois ele era o rei. E então a protagonista pensou no facto de que ele não era realmente um problema para ele, e percebeu que já estava a ver o pesadelo que a esperava no futuro. Mas o rei, calmamente, fecha os olhos e pede a Nina Cage que durma e tudo ficará bem, e está disposto a fazer qualquer coisa pela personagem principal. E ela, sem jeito, achava que não precisava de absolutamente nada, e só queria seguir com a sua vida. No final, é assim que a vida de Nina Cage já se transformou numa montanha-russa graças a King e Serafim. Mas não deixava de ser muito estranho, pois Nina Cage já tinha feito festas às outras crianças do orfanato, e esta era a primeira vez que alguém lhe fazia festas. E foi aí que Nina Cage se apercebeu que não conseguia sentir toda a gama de emoções. Mas provavelmente se Nina Cage estivesse aqui, estaria a chorar lágrimas de alegria. No final, já era de manhã. Serafima Poe perguntou se a protagonista tinha dormido bem, e ela, sem jeito, disse que tinha dormido bem. Mas pensei que fosse um pesadelo. Uma vez que ela era uma criada humilde, mas dormiu entre o rei e a santa, o que era literalmente imperdoável, o que a deixou muito preocupada. E depois, ao lembrar-se de tudo o que tinha acontecido ontem à noite, não percebia o que lhe podia chamar. E não percebia por que é que tinha falado tanto com o rei ontem à noite. E então pediu a alguém que lhe dissesse que era tudo um sonho mau e não a realidade. E perguntou à santa a razão pela qual estava na cama. E depois Serafima contou que ontem a protagonista tinha caído em cima dela, e que era um facto comum a quem tinha sido curado de uma doença grave. E a empregada queria deixá-la no chão, mas ela ofereceu-se para a mudar para a cama. Mas, sem jeito, Nina Cage disse que teria sido muito melhor se a tivessem deixado no corredor e que ela teria dormido melhor ao frio, em vez de passar por tais horrores. E depois, Serafima disse que claro que podia ter feito isso, mas que se tratava de Nina Cage e que por isso não o queria fazer. E depois de refletir, a protagonista apercebeu-se de que, quando Serafima dizia coisas assim, ela queria mesmo enganar-se a si própria e acreditar que Serafima se preocupava com ela. Mas, a partir desse momento, a sua vida ficou dividida entre o antes e o depois desta situação, e as pessoas deste lugar coscovilhavam demasiado. Nina Cage apercebeu-se de que seria provavelmente uma pária entre os criados, e, aparentemente, tais acontecimentos deveriam mantê-la no mesmo caminho do enredo original da novela. E pensou que era muito injusto, porque tudo o que ela queria era viver uma vida bonita. E perguntava-se se a sua existência seria de facto um pecado. Por fim, a protagonista levantou-se e olhou resolutamente para Serafim, perguntando-lhe se acreditava no destino. Mas ela limitou-se a dizer, sem jeito, que acreditava que Deus tinha um plano para eles. E depois, a protagonista disse que compreendia a oposição de Serafim, mas que não ia continuar a acreditar. E pensou que não sabia muito, e que também tinha havido uma mudança no enredo do romance, mas que, de certeza, sobreviveria aqui, acontecesse o que acontecesse. Depois disso, Nina Cage olhou para o Serafim com um sorriso e pediu que o santo tomasse conta dela. Por fim, nessa altura, o rei estava sentado no seu quarto a tratar dos seus assuntos, e olhando em volta, Sabina Taylor informou-o de que podia dizer o que quisesse. E então a rapariga declarou resolutamente que continuava a não compreender a intenção de Sua Majestade, e ele sabia muito bem que as criadas gostam de contar rumores, e não compreendia por que é que o rei o tinha feito. Mas informou que havia demasiado alarido por causa de apenas uma noite com o coelho. E depois, Sabina Taylor disse que compreendia que o rei estivesse a passar tempo com a santa. Mas para o rei, ela era apenas uma criada. Mas o rei disse calmamente que não se importava,
desde que gostasse. Mas Sabina Taylor apenas se perguntava o que é que o rei faria se a sua relação com Nina Cage mudasse. Mas o rei apenas perguntou o que é que a sua assistente queria dizer. Afinal de contas, se ela interpretar mal os seus afetos e se tornar um incômodo, eles livram-se dela. Mas dizia-se que esta criança não era assim porque era uma criança inteligente e sabia o seu lugar, e era óbvio que a atenção dele não a alterava nem um bocadinho. E então Sabina perguntou-se se durante todo este tempo o rei não estaria apenas a controlá-la. E relatou que, independentemente da prioridade do santo, alguém que consegue curar com um simples toque não tem preço. E de Nina Cage. Ele sente-se frio e revigorado quando apenas toca. E então Sabine perguntou-se se Nina Cage seria apenas um bônus. Mas o rei disse que, se tivessem de escolher, o santo estaria em primeiro lugar. Mas nunca teriam uma situação em que ele tivesse de escolher. Mas acrescentou que gostava da presença arrepiante de Nina Cage e que, por isso, manteria a rapariga perto de si, e informou Sabine de que ela parecia gostar muito do bebê. Mas, sobretudo, informou que a Gagá parecia gostar ainda mais de Nina Cage do que ela. E perguntou-se se o rei estaria interessado na rapariga e se a achava gira. Mas o rei respondeu calmamente que ela era apenas um coelho. Depois, Sabina disse que se o rei quisesse testar a personagem principal, podia fazer-lhe um trabalho semelhante. E então, o rei olhou para Sabina com toda a seriedade e disse-lhe que iria adorar ainda mais a personagem principal depois do que tinha ouvido. E era verdade que era refrescante, e também que Nina Cage era pequena e doce, e ele tinha a certeza de que o médico descobriria a razão pela qual esta rapariga tinha qualidades tão invulgares. E embora não conhecesse o plano da igreja, Nina Cage estaria nas suas mãos, e ele não via qualquer problema em guardá-la para si. E não entendia por que razão se havia de meter em sarilhos por achar um simples coelho muito engraçado e giro. E depois, perguntava-se com particular incerteza se o rei tencionava mesmo continuar a prender o protagonista. Mas o rei, calmamente, disse que não tinha uma única razão para não o fazer, e depois, com particular calma, disse que nesse caso ela compreendia e saiu da sala. E ficou do lado de fora da porta a pensar que tinha servido o rei toda a sua vida, e que era a primeira vez que o via tão absorto em qualquer coisa. E não entendia o que havia nessa rapariga que o afetava tanto. E perguntava-se se não teria sido muito melhor se Nina Cage tivesse tentado abusar do afeto do rei, pois assim poderiam despedir-se dela. No entanto, se Nina Cage continuar a ser tão pouco ambiciosa na utilização de King, se continuarem a aproximar-se, Sabina Taylor não compreende o que King fará no futuro. Um pouco mais tarde, a protagonista foi ao médico, e foi aí que ele lhe deu calmamente o lençol e veiou a comê-lo. E nem sequer pensou duas vezes no facto de não lhe ter feito absolutamente nenhuma pergunta e de parecer desinteressado. E então a protagonista lembrou-se que, antes de vir para cá, tinha ouvido falar do que tinha acontecido, e disseram-lhe que precisava de aprender as regras de etiqueta, mas a Nina informou que não havia qualquer problema. Maria perguntava-se se haveria um santo ao seu lado naquele momento. Depois pensou no facto de que Sua Majestade não era uma pessoa terrível. Por isso, depois de tudo o que tinha acontecido, não teria outra escolha. E a protagonista agitada sabia do que se tratava, e por isso, pediu desculpa à empregada principal, dizendo que queria fazer o seu melhor. No entanto, sentiu que estava a ser ignorada, e perguntou se havia alguma coisa que pudesse fazer. Mas Maria informou calmamente que, infelizmente, não tinha nenhum trabalho extra para a rapariga, e que achava que a personagem principal era muito inteligente e atenciosa. No entanto, não importava o quão forte ela fosse, porque as coisas seriam sempre diferentes do que ela queria. E embora possa parecer absurdo, ela iria certamente aperceber-se desta verdade no futuro. E tudo o que Maria podia dizer era que a rapariga devia comer bem e cumprir os seus deveres. No final, na sala de jantar, quando a protagonista comia, notava-se sempre o olhar das outras criadas preocupadas, mas, ao mesmo tempo, não havia ninguém estranho por perto, e estavam todos a observá-la. Por fim, nesta altura, o médico que olhava para a protagonista perguntou-lhe se estava bem e se lhe doía o estômago, e disse-lhe que, se visse ou sentisse outros sintomas, devia apresentar-se imediatamente. A protagonista sentiu que a sua mão estava a formigar um pouco e reparou que tinha aparecido uma erupção cutânea, e o médico anotou calmamente que até os rebentos jovens podiam causar uma reação deste tipo.
e ela ficou a pensar se seria a mesma planta que tinha comido da última vez. Depois, o médico disse que o óleo daquela planta era fresco e que achava que não podia causar os sintomas. E depois, olhando à sua volta, a protagonista reparou que, desta vez, a erupção cutânea se tinha espalhado até a sua cara, mas o médico aconselhou-a a não lhe tocar ou poderia piorar. Depois, a rapariga observou calmamente o médico e reparou que, surpreendentemente, ele era muito bom a dar sentido a toda a sua confusão e parecia muito confortável. E olhando para o cabelo dele, pensou para si própria que, aparentemente, era costume todas as pessoas aqui terem cabelos compridos e bonitos, e que ela só os tinha visto assim desde que aqui chegara. Mas, no momento seguinte, ouviu um barulho, virou-se e apercebeu-se de que alguém tinha chegado. Era um cavaleiro que, com um sorriso, cumprimentou o médico e disse que não se viam há muito tempo. E o homem olhou para o médico alegremente e perguntou há quanto tempo não se viam. Mas o descontente Jill apenas disse que não via o amigo há 6 meses, e depois questionou se o amigo se ia embora outra vez. Mas este, calmamente, informou que tinha transferido o controle do território para outra pessoa, e pensando o médico, afirmou que achava que os soldados estavam mais disciplinados. Mas o cavaleiro apenas se riu dizendo que não podia refutar as ordens de Sua Majestade. Depois, voltou a sua atenção para o protagonista e perguntou-se o que é que a empregada estava a fazer aqui, mas o médico informou calmamente que estavam em processo de investigação. E o rapaz que se aproximava da protagonista disse que o médico não deixava ninguém entrar nesta sala e por isso ficou muito surpreendido por ver aqui um bebê. Depois perguntou o que se passava com a cara da protagonista. E então a rapariga descontente pensou no facto de que a pessoa responsável por tal afronta na sua cara estava mesmo à sua frente e que ela estava muito irritada. Mas nesta altura, o médico explicou sem jeito que se tratava de um estudo de efeitos secundários e que em breve saberiam o resultado. E o cavaleiro apenas se perguntou que resultado queria o médico e considerou-o apenas um estudo normal. Mas Jill explicou que algo tinha a ver com a força da personagem principal, porque ela era uma provadora de criadas. E então, o homem perguntou se a personagem principal era da igreja, e perguntou se precisavam de um antídoto. Mas o médico disse calmamente que achavam que esta situação não era assim tão grave em que um antídoto pudesse ser útil, e que esta rapariga era muito fraca, e que era bom para na investigação. E também porque ela era fraca, ele monitorizava constantemente o seu estado. E depois, examinou o protagonista de todos os lados, o cavaleiro perguntou: será que esta criança consegue mesmo detetar veneno? E disse que era mesmo inacreditável. Ele deu uma palmada nas costas da protagonista, mas não calculou a sua força, e por isso ela caiu, e o cavaleiro entusiasmado levantou-a. Perguntou se ela estava bem, mas o médico disse calmamente que o seu amigo não se podia preocupar tanto, porque a personagem principal não era assim tão importante e podia ser substituída. E então Nina, descontente, pensou que o médico era um verdadeiro idiota, pois só ele tinha culpa de ela estar presa naquele sítio e daquela maneira. Mas o cavaleiro, ao reparar na reação da protagonista, disse que parecia que esta criança estava muito zangada. E a rapariga tentou acalmar-se e imaginou que estava agora a meditar algures perto da água, porque senão podia ser repreendida. Mas no final, o cavaleiro olhou calmamente para a protagonista e voltou a pedir desculpa pela sua ação, porque não tinha calculado a sua força. E então, olhando para ele, Nina apercebeu-se de que este homem era realmente sincero nas suas mudanças, e por isso, calmamente, disse que estava tudo bem e que, à exceção do facto de ter sido empurrada, nada de mal tinha acontecido e, sobretudo, que já tinha recebido sobremesas de fruta. Mas, nessa altura, o cavaleiro perguntou ao médico que tipo de investigação estava Nainish a fazer e ficou a saber que estava a testar óleo de frutos de árvores e de rebentos, e que não podiam usar plantas porque causavam efeitos secundários, e que o óleo de plantas era um ótimo líquido inflamável. No entanto, mesmo o mais pequeno toque causava uma irritação grave, e por isso, obter o óleo era muito difícil, e mesmo uma pequena interação com a planta podia causar dores de cabeça. O cavaleiro informou então a sua amiga que o doutor era a única pessoa em quem podiam confiar para encontrar a forma mais fácil de usar estas plantas. Mas ele disse calmamente que a parte mais difícil era obter os resultados, agora que já tinham encontrado algo útil. E então,
o cavaleiro perguntou-se se esta criança era uma cobaia. Mas o homem explicou que a taxa de regeneração do protagonista era bastante elevada, e o cavaleiro, entusiasmado, perguntou se esta rapariga não era demasiado fraca para ser uma cobaia. De facto, um leve toque dele fê-la cair, mas apenas lhe garantiu calmamente que estava tudo bem. Nessa altura, a protagonista pensou que o médico estava a responder em vez dela e que, obviamente, ela não era normal. Mas depois de Jill apontar para a sua cara, a protagonista disse que a erupção tinha desaparecido e que, portanto, ela estava bem. E depois, inclinando-se, o cavaleiro examinou o rosto da não-outra, literalmente. Não podia acreditar que a situação tivesse passado tão depressa e parecia admirar muito as suas capacidades. Mas ao reparar que o cavaleiro se tinha aproximado demasiado da criança, o médico pediu-lhe que se afastasse e aproximou-se da protagonista para lhe perguntar como se sentia. Depois, quando ela garantiu que estava bem, entregou-lhe uma fruta e pediu-lhe que a comesse também. E a protagonista, descontente, ficou literalmente furiosa, porque tinha acabado de recuperar e ia ser envenenada outra vez. Mas o médico informou-a calmamente que, desta vez, tinham um antídoto, pelo que a protagonista não se podia preocupar. Mas ela só pensou, com má vontade, que não havia razão para agradecer ao médico. No entanto, ela ainda tinha de comer e pensou se não se importava. Afinal, o seu corpo estava com comichão, e se morresse, estaria tudo acabado. E o cavaleiro que olhava para ela riu-se e disse que esta rapariga era muito engraçada e que o seu rosto era muito expressivo, e perguntou-lhe como se chamava, pois tinha ouvido recentemente um boato muito estranho que corria pelos castelos. E, aparentemente, Sua Majestade dormiu com uma jovem criada, e as raparigas estavam a discutir isso muito alto. Por isso, perguntou-lhes diretamente para descobrir. Mas Sabina apareceu e avisou-as para pararem de discutir algo assim. E agora, o cavaleiro sabia de quem eram todos estes rumores, e era realmente surpreendente, porque se estavam relacionados com o atual rei, estavam relacionados com o passado. E o protagonista estava a pensar que era irritante, enquanto o homem continuava a socializar. E então, o cavaleiro disse que ainda queria saber o nome da personagem principal, e ela apresentou-se infeliz, e o cavaleiro apresentou-se em resposta, dizendo que era um cavaleiro, e também o chefe da família, e disse que a rapariga podia tratá-lo simplesmente pelo seu nome Léo. A protagonista pensou com má vontade que gostaria de nunca mais se cruzar com este cavaleiro, e ele perguntou-lhe se os rumores eram verdadeiros. E a protagonista, descontente, perguntava-se se teria mesmo de contar o que se passava, e contava que, na noite passada, o rei dormia e a abraçava como se fosse uma almofada fresca, e não fazia outra coisa senão isso. Depois, afirmou que todo o tempo que passaram juntos também foi sagrado, e que o rei se sentia fresco quando lhe tocava e que era essa a razão. Depois de a ouvir, o cavaleiro disse que já tinha tido suspeitas semelhantes, mas que isso não podia ter acontecido. E então, os protagonistas ouviram a conversa deles, e pensaram que parecia muito suspeita, e soava exatamente como as palavras de Maria quando a avisava de alguma coisa. Por isso, perguntaram-se o que queriam dizer. E os homens começaram a discutir o facto de a protagonista ser estrangeira e, aparentemente, talvez ela não o soubesse. Depois disso, o médico afirmou que a rapariga era muito jovem e que também era da aldeia. E quando o cavaleiro soube disso, afirmou que essa aldeia era muito longe e ficava atrás da Floresta dos Santos. Mas a protagonista informou calmamente que perto do sítio de onde ela vinha, só havia campos e montanhas, e que havia também uma pequena aldeia e uma igreja. Mas perguntaram-lhe quantos órfãos havia, e então ela disse que eram cerca de 39, e que as crianças mais velhas fugiam dali, mas chegavam sempre novas, e então, refletindo, o cavaleiro afirmou que era muito estranho. E a protagonista, descontente, perguntou se a casa dos seus antepassados era assim tão suspeita. Mas eles não responderam a nada, e depois a rapariga descontente disse que nem sequer podiam responder a nada, e pediu-lhes para não olharem para ela daquela maneira, e depois a rapariga descontente disse que gostaria de acabar com tudo isto, para que essas pessoas deixassem de ser tão más e de a assediar. Afinal de contas, ela já tinha problemas suficientes e uma vida difícil. Depois diz que se vai embora assim que tiver oportunidade, porque está farta de tudo isto. Então o cavaleiro olhou para ela e perguntou-se o que se passava com a protagonista,
e que tipo de medicamento Jill lhe tinha dado, e então descobriu que o médico lhe tinha dado uma erva brilhante que é usada no soro da verdade. E depois a protagonista pensou no facto de ter agora uma vaga sensação de excitação e de se sentir um pouco bêbada. Por isso, não era de admirar que se sentisse tão desinibida. Mas o médico perguntou-lhe o que se passava quando a protagonista disse que se sentia estranha, como se quisesse dizer tudo o que lhe vinha à cabeça. Mas ele explicou-lhe que lhe tinha dado um medicamento que é utilizado para efeitos anti-inflamatórios, mas aparentemente funcionou demasiado bem. Mas, nesta altura, a protagonista, descontente, pediu ao médico que lhe rapasse o cabelo, pois cada vez que o via incomodava-a, e o cavaleiro que ouviu isto apenas se riu. Depois perguntou qual era a intensidade do efeito do soro da verdade. E ficou a saber que o efeito não era muito perceptível, mas aparentemente funcionava muito bem na protagonista. E aparentemente isso devia-se ao seu poder sagrado. O cavaleiro decidiu aproveitar-se disso e perguntou-lhe como era passar a noite com o seu rei. E então a protagonista declarou, a contragosto, que só queria morrer. E depois pensou que era ainda pior do que a sua vida passada.